Bom, hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, uma pessoa que foi muito importante para o nosso município. Foi uma pessoa, eu particularmente tenho uma grande admiração porque ele faz parte da minha infância, ele foi amigo dos meus pais e aí eu tenho muito carinho, muito respeito por ele. E é o nosso Então, primeiro entrevistado político, né? é, Como o nosso tema aqui é Castelo, que é o nosso tema central, é assim, as nossas questões, preferências políticas, ideológicas, elas existem, vão continuar existindo, mas acima disso está o nosso município, né? então quem é? Isso. Então as pessoas podem gostar, podem não gostar, mas não Então, pode negar a importância dela para a história de Castelo, que é o nosso convidado, Luiz Carlos Piassi, né? Para nós é uma tá. honra recebê-lo aqui, né? Muito importante para nós, para o nosso programa. E aí a gente quer começar a conversar com o Piassi, ouvir as histórias. Muito ouvir obrigado, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Estar com duas pessoas maravilhosas aqui, Então, que é você e a Mônica. isso aí. Então hoje o Pod Castelo quer ouvir as histórias do Piassi, os causos do Piassi, das campanhas, Eu acho- dos Tem muito, bastidores. Eu acho que houve apenas um erro na sua colocação. Qual Hoje vocês estão colocando o primeiro político. primeiro político. Vocês estão colocando o primeiro homem público. Homem público. Isso Porque aí, eu nunca vivi de política. sim, Então, isso tem uma diferença grande sim. nesse meio que a gente vive hoje no país, Sim. talvez fora do Estado. Sim. Não incluo o Estado, porque o Estado é bem administrado e tem muita gente de responsabilidade que a gente conhece, não é isso? Isso aí. Um castelense lá de 3 mandatos, imagina. Como que nós imaginamos um castelense governador do Espírito Santo? Isso é Ricardo de Cachoeiro, agora. amigo do peito também, companheiro, bem intencionado. Isso que é o Que importante. Bom, que bom. Mas então vamos lá, Piassi. Quem é o Piassi? Conta pra gente, sim. Como é que surgiu a sua... Como é que você vislumbrou ser um homem público, né? Como você... O que te motivou na sua infância? O que me motivou... Como é que foi sua infância lá em Castelo? O primeiro episódio da minha vida pública Uhum. ocorreu quando eu fui presidente da Casa do Estudante de Castelo. Casa estudante. Você foi muito novo, né, Piazza? Você foi o prefeito mais novo na época de... Talvez que sim, né? Você foi prefeito com quantos anos? Com 26 anos. Nossa. Mas acontece que eu fui presidente da Casa do Estudante com 15, 16, 17 anos. O primeiro presidente da Casa Estudante foi Edmar Dias da Silva, Mazinho, que era uma inteligência ambulante. Era já no 4º ano de medicina, já era professor da Faculdade de Medicina da UFES. Sim. Infelizmente, num acidente que ele comprou um Fusca, um Volkswagen, numa curva da estrada de Vitória para Cachoeiro, ele sofreu um acidente e ele e o Paulinho Passamani, que é muito amigo nosso também, estudavam em Agulhas Negras, faleceram todos os dois. E o terceiro foi o Romário Rangel, filho do juiz Romário Rangel, Que também estava nesse carro do que acidente. ficou muito debilitado, né? Mas aí então você sucedeu ao Edmar Machado na Casa do Estudante. Não, o segundo presidente da Casa do Estudante foi José Eugênio Vieira. Zé Eugênio Vieira. Bom, aí a Casa do Estudante começou a ficar uma entidade importante em Castelo. Porque o Colégio João Blake funcionava lá no final da cidade, onde hoje é a escola, o Colégio Madalena Pisa, tinha mais de 1.000 e tantos alunos. E naquele salão que nós falamos dele hoje, Salão Coelho Neto, era onde acontecia as reuniões dos estudantes. Na casa do estudante. Era a reunião dos estudantes do Colégio João Blake. E lá, quem tinha mais fogo, mais presença, aparecia mais. E tinha muitos quadros interessantes, tinha teatro, tinha música, tinha diversos episódios que acontecia naturalmente numa festa do Grêmio de colégio. Bom, na época,
houve a eleição para presidente da Casa Estudante. Nessa eleição, eu fui candidato a presidente e o Genufo, filho do promotor, doutor Sebastiãozinho, foi candidato também. Disputando. Disputando a Casa Estudante. E deu bastante movimento, atividade. Aham. E naquela história eu me elegi o presidente da Casa Estudante. Então sua vida política começa na Casa Estudante. Mas ali nós fizemos um volume de atividades que nunca tinha acontecido em Castelo. Movimentou a Casa Estudante. Nossa, tinha a Semana do Estudante, Semana da Primavera, né? A eleição da Rainha dos Estudantes. Tinha competição muito disputada. Era uma Casa Estudante bem movimentada, viva. Movimentada. E Castelo não tinha quadra para se praticar o esporte de salão. Não tinha espaço. Então, para fazer um jogo de basquete, voleibol, futebol de salão, era tudo na quadra do tiro de guerra que está lá até hoje. Está lá quadra de guerra. Que nem se falava em quadra naquela época. É. Nem se falava. Com isso, despertou em mim a vocação e a vontade de atrair para junto de nós uma diretoria movimentada. Então, todas aquelas moças bonitas de Castelo. Em Castelo tem muita moça bonita. Aqueles rapazes. Eu me lembro muito da Maria das Dores Perim, que era linda. Me lembro muito da Estrela Galvão, muito bonita. Eu tenho essas fotos lá em casa, da diretoria toda. E nós reuníamos muito também no Clube dos 60, que era no centro de Castelo. Não é isso? O Clube dos 60 é famoso. Aí os bailes, mas o pessoal... aquelas coisas todas, e daí fluiu. Eu vim ser candidato a vereador, me elegi vereador. Primeiro você foi vereador, então. Então, da Casa Estudante você foi vereador. Foi logo depois. Tipo, E de vereador fui candidato a prefeito. então, devia ser 20 anos, vereador? 21, por aí? Porque se ele foi prefeito com 26... 4 anos antes, mais ou menos, mandato. Aí tem uma eleição de o pau quebrar, porque foi eu contra o Paulo Galvão. A primeira eleição que você disputou foi contra o Paulo Galvão. PMDB e Arena. E o PMDB era um partido... MDB e Arena. O MDB era um partido da resistência. Sim. Heróica resistência. Era o partido do domínio. Do governo. Era o partido da situação. E foi uma eleição disputada. Disputada, muito disputada. Aí nós ganhamos e entramos rasgando a prefeitura. 26 anos, cheio de disposição. Aí a coisa aconteceu. Então, agora eu quero falar uma coisa, assim. Pois não. Quando você foi prefeito, Nós eu tenho que puxar um pouco de sardinha para minha profissão, né? E hoje eu estou em minoria aqui, né? Tudo bem. Você está em minoria. Agora você está. Você teve história avessa aí para trás. Agora deixa eu conversar aqui uma coisa. Óbvio que eu era muito pequena, mas eu me lembro muito bem de ir na Beira Rio, quando estava em obras com o papai. Eu lembro na pracinha de papai ir lá e levar a gente, e ele conversando com você, falando de obra dali, a gente rodando por ali. Ele era um grande amigo meu, ele veio de Itaguaçu. Foi. Casou com a sua mãe e começou a morar em Castelo. Ele gostava muito de você. Aí enfim, eu lembro disso tudo. Mas eu não entendia o tamanho, a proporção disso para Castelo. Hoje, olhando para trás, enquanto eu formei em arquitetura e urbanismo, eu olho para a cidade de Castelo e a gente vê que ela foi totalmente pensada e planejada estrategicamente para hoje, para o que está hoje. Nenhum prefeito ainda, depois de você, conseguiu reorganizar a cidade de uma maneira melhor. Não que não exista outras maneiras, é óbvio que existem, porque a cidade vai crescendo e ela tem outros planos e vai acontecendo outras coisas. Mas a gente está falando isso de 30, 40 anos atrás, 40 mais ou menos. Mais. Né? Então, quando a gente fala de planejamento estratégico hoje, a gente já falou aqui, né, André, mais de uma vez. Da necessidade de se ter um planejamento. E da gente pensar a cidade para o futuro. Que as ações sejam coordenadas dentro de um projeto. Você fez. Mas nós levamos para a prefeitura
muita coisa da experiência da Casa do Estudante. Porque nós já tínhamos feito. Uma continuação da Casa Estudante? Não o é espírito era o mesmo. continuação, mas a Casa Estudante tinha a Semana da Cultural, nós tínhamos a Semana da Primavera, nós tínhamos o Dia da Criança, a gente tinha o Dia Nacional, que é Mundial Ação de Graças. Tudo isso contribuiu para que você começasse a criar algumas novidades que Castelo desconhecia. E muitos municípios desconhecem até hoje. Pois bem, agora nós vamos falar uma coisa que você tocou. Ora, Castelo tem um teatro magnífico. Ele foi o único do interior na época que você fez, era o único do interior que tinha o palco. Tem um teatro real. em Castelo que tem mais de 25 anos na frente de Cachoeiro, que era a cidade da cultura. E nós tínhamos nosso, Artênio Merson. Artênio Merson. Segundo, na igreja. Eu quero dizer para vocês que eu fui buscar recursos em Brasília, mas não fui com a mão vazia. Sim. Nós tínhamos uma atividade cultural na prefeitura muito ativa e nós registrava tudo. E nosso salão para fazer eventos culturais não existia, né? Era o auditório do Colégio João Blay, que a janela era até desagradável dizer, mas não tinha nem como sonorizar dentro da sala, até hoje. Usamos, e um dia eu fui à Vitória, procurei uma senhora maravilhosa. O marido dela depois tornou-se meu amigo, é meu colega. Mas procuramos Sônia Cabral, diretora de cultura do governo do estado. Ela olhou aquele encadernação de todas as atividades culturais que nós fazíamos, ela ficou assim, empolgadíssima. Ela falou, tem uma solução para você. O ministro da Educação, Ney Braga, era do Paraná, tenente-coronel, vai estar aqui em Vitória dia tal para inaugurar o Teatro Carlos Gomes, que é a reforma do teatro. Você vai estar lá. Perfeitamente, estarei lá. Botei o terno e apareci lá, aquele piolho lá. No meio, ela me apresentou, estou te esperando em Brasília. Aí ela falou, não precisa ir a Brasília, ministro. Nós precisamos que o senhor libere um recurso para comprar um piano. Só pode começar uma atividade cultural numa cidade interior como Castelo, que é um berço, com piano. Pois ele liberou o dinheiro, eu fui no Rio de Janeiro, na Casa Muniz, na Tijuca. Compramos um piano de alto nível e trouxemos para Castelo. Conseguimos uma professora de Rio Novo do Sul, que era mestre, para começar a dar aula de piano. Aí veio a segunda etapa. Nós pegamos o antigo mercado municipal de Castelo, lá do lado da chegada de Castelo, e transformamos num centro cultural, alguma coisa que está me fugindo o nome. Na chegada de Castelo, ali no... pela delegacia, pela ponte, pelo mercadinho. Ah, era o Centro de Artes. Centro de Arte. Eu lembro dali, no Baixão Baixão da Inha ali. Ficou lindo aquilo ali, ficou lindo. Regina... Mas aí daí que veio a ideia do teatro, o ministro que estava em Vitória, que conseguiu o recurso para fazer o Teatro de Castelo? Para fazer o piano. Ah, o piano. Com o piano nós explodimos, porque a atividade foi intensa. Aí envolvemos os jovens, todos que estão todos hoje perdidos, que não tem o que fazer. O teatro não tem atividade, só tem comício na porta do teatro, fizeram um palco lá para fazer reunião e fazer demagogia. E, com isso, não tinha mais o que fazer. Porque eu fui ao Rio de Janeiro e conheci a Funarte, Fundação Nacional de Arte. E lá procurei o presidente, ele foi extremamente atencioso. Mostrei tudo a ele, mostrei o piano de tal. Ele falou, paz, isso é um exemplo. Vou inscrever o município de vocês na Rede Nacional de Música. E ele distribuía os músicos para o país. E tinha um calendário. E eles estavam sempre em Castelo.
tal data, tudo direitinho. E nós convocávamos os estudantes do João Blay, Pra que estavam participar. no segundo, terceiro e último ano, para participar. E foi embora com aquilo, né? Foi muito interessante. Castelo sempre teve uma produção cultural muito forte. O que eles fizeram para a gente? Eu disse que nós íamos fazer um teatro e não tinha lugar. Fui lá no Madalena Pisa, no colégio, onde era o Centro Cívico da Juventude, Centro Cívico Coelho Neto, Juventude Coelho Neto. onde eram as reuniões do Grêmio, que era uma festa, belíssima, que não acontece mais em lugar nenhum, colégio nenhum. Muito bem. Eu quis fazer o teatro lá. Aí alguém me orientou e disse, não, você não pode fazer o teatro aqui. Você tem que fazer o teatro no centro da cidade. Na praça, claro. Bom, aí voltei na FUNAD. Eles falaram assim, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o projeto do teatro para você. E fizeram. Ai, que bem. E quem Mas escolheu o local? É. Fui eu. Porque você que Mas escolheu a o local. pracinha já estava Nós. pronta nessa época? A Praça Ainda dos Irmãos não já tava. existia. Nós vamos chegar Era lá. praça antiga. Vamos chegar, está acabando o tempo. Não. Não. Bora. Vamos chegar lá. Se Aí preocupa com o acontece tempo, o não. seguinte, o que acontece? Com o projeto pronto, nós fomos buscar dinheiro, recurso. Uhum. Fui onde que eu usei o Ricardo Ferraz, que era federal, deputado federal. Ferraz já tinha sido deputado, era prefeito de Cachoeiro. Outros que a gente conseguiu agregar em cima desse interesse. Camata, que era um grande senador, tinha sido governador, um maravilhoso, educadíssimo, recebia a gente, levava a gente. Eu sei que eu liberei o dinheiro lá. E nós construímos aquele teatro. Só que vocês não vão acreditar. Aquelas colunas do teatro, elas têm 4, 5 metros de profundidade. Ali Porque é ali é base? É por causa do som. Ah, tá. É o som, para poder dar acústica. a Não, acústica, é porque o som vibra a e estrutura. vibra Ah. muito. Então você tem que ter Então, uma aquilo, estrutura. você vai lá no palco do Teatro de Castelo e fala, Piazza, você vai ver que o som fica extraordinário, muito bom. Com isso, eu tinha uma amizade muito grande com o Rubim Santana, o maior arquiteto do Espírito Santo. Rubim Santana. De morando Cachoeiro. em Cachoeiro. Cachoeiro. Primeiro arquiteto de Cachoeiro. E ele, um dia, falou com Não, o primeiro Piazza, não, mas o primeiro eu construí um prédio. eu comprei uma propriedade lá perto de Burarama, lá para dentro, e estou fazendo umas obras lá. E preciso de umas máquinas. Você, quantas máquinas você precisa? Eu mando todas que tem. Tinha muito pouco, mas eu mando todas. Mandei para Tinha ele. duas. Ele fez um curral lá, É bonito, na chegada de Burarama, um é. estábulo, todo azulejado. Mas ele não conhecia nada disso. Uhum. Aí foi embora. Então ele fez para nós o projeto da praça, Aham, a troco da máquina. Ai, foi ele que fez, então? ele fez o projeto para nós da biblioteca, do Castelinho. Fez o conjunto todo ali. Não, foi acontecendo. Ah, tá. Não foi um projeto só único, não. Foi Não, um, depois o outro. é isso Quem aí. teve a ideia da Rua do Convívio? Aí depois eu Calma, pedi ele vamos para lá. fazer a Rua do Convívio. Então, mas é porque. Ah. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Então, faça A favor. Rua do Convívio, na verdade, assim, a gente está falando de 1979, 78, por aí, né? 82. Isso. O teatro foi inaugurado em 82. Então, nessa época, não se falava de Cidade Esponja, não se falava de fechar ruas Não para existia. pedestre, muito pelo contrário, nessa época se Era o valorizava os carros. E, de repente, a gente vem hoje e pensa assim, a gente tem a Rua do Convívio em Castelo, que é uma rua fechada, que é o que se faz hoje para se ter shopping ao céu aberto, que a Rua do Convívio é um shopping a céu aberto. E na época da pandemia, isso voltou muito forte, porque o shopping era local de doença, né? Então, o shopping a céu aberto, você podia andar na rua tranquilo. E a segunda coisa, cidades esponjas, que hoje é muito falado, que você fazer parques nos centros de cidades para absorver a água. E a Beira-Rio pode ser considerada, apesar da rua ter subido muito, ter meio que drenado o rio, mas ela é uma esponja dentro Não, da é cidade. porque senão a água ia passar por cima Sim, da rua. sim, eu sei. Mas eu quero lembrar para vocês uma coisa muito interessante. A Rua do Convívio, eu conheci essa rua quando, em lua de mel, eu passei 30 dias em Buenos Aires e conheci uma rua dessa lá. Ah, Daí que veio a inspiração. Voltando,
Eu tinha ido ao Paraná com a minha esposa, quando nós voltamos pelo litoral. Fomos pelas montanhas, Mafra, etc. e tal, saímos lá em Gramado, que era uma cidade pequena, e depois voltamos pelo litoral. Quando voltamos pelo litoral, mas na ida nós paramos em Curitiba, para descansar e tal, a viagem, né? São Paulo, Curitiba é longe. Mas o que aconteceu? Lá em Curitiba nós saímos à noite, eu vi aquela rua, fiquei encantado. Falei, eu vou fazer essa rua. Mas você já era prefeito de Castelo. Prefeito de Castelo. Arrasou. Aí, Pela meu Rua do amigo, Convívio. nós fizemos o teatro, nós fizemos a Praça Três Irmãos, que eu tirei o nome de Rui Barbosa, botei os três médicos Irmãos. pioneiros de Castelo, Sim. e fizemos O a primeiro bebida. nome foi Praça da Estação, porque é por causa da estação. Depois Rui Barbosa e Praça Três Irmãos. E depois nós fizemos a biblioteca, porque era o viradouro que não tinha finalidade. Então, E, só para concluir, peço desculpa, Não, pode falar. conclua. Nós Alguém- estamos aqui para te ouvir, Piazza. Deixa a alguém- Mônica para lá. alguém puxou o muro para dentro um pouco, para aumentar o terreno dele lá, Aham. não vou falar o nome. Não, deixa para Eu fui lá e derrubei o muro e botei o muro no lugar. Porque ampliou a área do viradouro. Do virador. Aterramos, fizemos aquele serviço maravilhoso e O Castelinho, é chegada. O cara o chegou. Rubens Santana, Rubens Santana. que fez aquela obra. Aí eu falo para você uma coisa. Aquilo é uma obra magnífica. E nós colocamos o nome de Silvio Rangel. Uma pessoa, um autor maravilhoso, um médico maravilhoso. Era o que era o farmacêutico. Não, médico. Médico. E vou contar uma coisa para vocês, que eu estou falando muito. tá, Não, pode mas nós- falar, pode falar. Esse é o objetivo. Nós estamos aqui para te a ouvir, gente tá Piazza. ouvindo. Temos que saber as Eu estou lá no histórias. gabinete do ministro Mário Andreasa. Mário Andreas. Eu me dirigia muito ao ministério dele, porque ele foi ministro do transporte, fez a 101 do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, fez a 262 de Vitória, Cuiabá, Bolívia. Então ele fez o litoral, cortou o mapa no meio para ocupar o país. Sim. Fez os portos, os aeroportos, homem de mão. Investimento do Estado, né? É fundamental, né? Dinâmico. Sem investimento do E ele Estado, a estava economia não desanda. No outro governo, ele foi ocupar o Ministério do Interior. Aí eu não saí de lá, bati lá. Um dia, eu estou na antessala esperando para falar com ele, veio uma senhora, eu quero conhecer o prefeito da minha cidade. Ó, Uai, você pensa, quem Tem que um deve retrato em casa, eu e ela sentada na ser? poltrona. Quem deve ser? Filha do Silvio Rangel, Sério? e chefe de gabinete do ministro. Ah, então, Ó. aí ficou fácil para conseguir as Não, eu coisas. já estava bem adiantado. Aham. Depois, não sei se dá tempo de contar, mas... Dá. Aqui, vambora. Sabe, eu fui descobrir que ela morou em Castelo, o irmão é da Escola Superior de Guerra. Eu peguei a biblioteca dela, tudo, e trouxe para Castelo, colocamos na biblioteca de Castelo. Mas tem um detalhe para falar para vocês. O ministro me deu um bilhete, Aham. eu quero que você vá no Mato Grosso. O Mário Andreasa. Você vai procurar esse moço aqui, senhor Ariosto. Mas você não vai mandar uma carta? Eu estou pedindo para você ir ao Mato Grosso. Vai lá. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Se Mais ou obedeceu, né? menos isso. Eu voltei para casa. Cheguei em casa, fui lá, peguei aquela foto linda da biblioteca, que estava quase pronta. Voltei lá em Brasília e entreguei na mão dela. Está aqui, Silvio Rangel, está a obra do seu pai aqui. Ela ficou toda orgulhosa, né? Nossa Senhora. Bom, em cima disso, cheguei em casa e falei com a minha mulher. Dona Cláudia é uma mulher maravilhosa. Você deu sorte, né? Mas dei muito azar também. Não, deu sorte. Assim. Porque ela era contrária a muitas coisas que podia acontecer. Falei, Cláudia, só tem que ir lá no Mato Grosso. Ela, Ó, ela acreditou no bilhete? não, só tinha um nome. Ah, Aí eu e ela falei, deixou você ir. não. Ela falou assim, você vai, se você for ficar lá, você casa com a Índia e fica lá. Porque eu não vou para lá, não. Não quis ir. Não, Ele nem ir. queria que você fosse para Mato Grosso para ficar lá? Não, para conhecer o cara. Aí você foi. Foi.
Ah. Vocês têm que falar um pouquinho, Chico. Não, quem fala. Eu Nós vou não falar temos nada daqui a- para falar, Piazza. Quem tem história, você, pô. Nós estamos Não, aqui mas para te ouvir. Mas As eu- suas histórias. Mas eu quero entregar uma coisa para ele. Não, calma. Não. Fala, por favor. Deixa ele Não, é contar a porque história ele tá do falando homem. do castelinho, Tá, gente. entrega. Se a gente não entrega. Nossa Senhora, Isso aqui que coisa é linda. uma arte, é da arte minha, da Giovana Galvão e do Júlio, da Oh, Giovana que Garcia e coisa do Júlio. linda, gente. E eles estão fazendo isso para Comercializar, um souvenir de Castelo. e para mostrar Castelo. Assim, Castelo tem muitas coisas Eu tô bonitas. feliz Então, com isso. isso é para você. Nossa E Senhora. isso daqui também é para você, que Esse- é o Teatro de Castelo. Lembra de alguma coisa? Sabe quem fez? Não. Nossa Senhora. É, Tem que acertar o microfone aí, Piazza, depois. é bom. Muito obrigado. Vou botar no meu E escritório em eles cima tão- das mesas. Eles estão fazendo coisas belíssimas e a gente, quando a gente falou que a gente ia trazer você aqui, eles falaram, a gente tem que dar o castelinho para ele. O Lupiás Filho comprou diversos quadros com as frases dele e colocou em todas as instalações da... A Giovana é talentosa. Ajuda ela, né? O Júlio Aí ajuda ele vai mais. virar para poder ver Ah, a câmera. ficou Ajeita melhor. o microfone também, Daniel, Lá se na- você puder. lá na empresa, Aham. da Ambientares. Uhum. É tanta empresa que... Então, acontece o seguinte. Aí você foi no Então vai. Mato Grosso com um bilhete. Isso, agora continua. O bilhete não me Acabou o deu... comercial do Júlio da Giovana, agora vamos continuar. Dá licença. Não é comercial. Tinha bilhete não, tinha um nome do homem, botei aqui Ah. no bolso. E você foi. Aí peguei o voo, Vitória, São Paulo, São Paulo, Cuiabá. Cuiabá era uma cidade antiga, velha, feia, que eu fiquei decepcionado, 440, não sei quantos anos. E, graças a Deus, o presidente da República, presidente Médici, pegou um mapa do Mato Grosso e cortou o mapa no meio. Para cima, Mato Grosso. Capital, Cuiabá. Para baixo, Mato Grosso do Sul. Sul, capital, Campo Grande, que está do mesmo tamanho até hoje. Aham. Bom, aí eu peguei um avião regional E foi atrás do cara. e fui para Alta Floresta. São 8 cidades, nenhuma construída por Estado, tudo colonizadoras, que tiveram a visão de ocupar os espaços. Cheguei lá, fui descer do voo, tinha um avião da FAB, com aquele painel aberto, saindo aquele monte de máquina lá de dentro, não sabia que o avião tinha tanta capacidade. Aí chamei o piloto, falei, mas para onde vão essas máquinas de avião aqui e tal? Tem tanta máquina por aqui. Eu pensei, né? Deve ter, né? Ele falou, isso aí vai ser asfaltado o aeroporto de Alta Floresta. Tava começando bem no As começo. máquinas chegando, governo federal. Aí eu agradeci, dei um abraço, peguei um táxi, perguntei o táxi. Tem um hotel aqui por perto? Tem. 2 quilômetros aqui tem um hotel, vamos lá. Me levou lá. Cheguei lá, conheci o dono do hotel e a dona. Um rapaz e uma moça de São Paulo. Que tava começando lá a vida. Começou a vida lá. Falei, tá, muito. Isso aqui é um sonho. E Alta Floresta já tinha quase 108 mil habitantes. Toda planejada. A avenida tinha 30 metros, cada calçada 6 metros. E no meio, um canteiro enorme, só para construir órgão público. Banco Brasil. Aham. Tudo planejado, né? Que é o Câmara ideal, municipal, né? Prefeitura municipal e assim foi. Aí você achou o homem. Não. Aí eu perguntei aos rapazes, a moça, eu falei, olha, eu estou aqui em visita à Alta Floresta, Tem que achar esse cara aqui. eu preciso procurar esse moço, vocês podem me orientar? Pode. O táxi vai levar o senhor ao escritório dele, você vai visitar o dono de Alta Floresta. Era o dono da cidade? É ele que colonizou tudo. Ele era de Marília, São As Paulo. terras Aham. eram dele, né? E Hein? ele foi, as terras eram dele e ele foi Não, ele colonizando. requereu da União, como todos os outros requereram. Terra devoluta. Requeriu terra da União. Porque se você não implanta esse tipo de projeto, vem o estrangeiro e toma conta. Sim. Sim. Não. O planejamento é fundamental. Sem... Não, e não tomaram conta porque é quente demais, então eles não aguentam.
Você sabe quantos quilômetros dá de Cuiabá à Alta Floresta? É longe. Tudo plano, né? 556 quilômetros. Mas e aí, dessa conversa sua com o dono de Alta Floresta, Cheguei, Rendeu. mas eu sou muito prazer. sou prefeito de Castelo, Falei nada disso. ficou quieto. Cheguei, ele falou, levantou os braços. Assim, seja bem-vindo, prefeito. Já conheci e tal. O Marandias me mandou para lá para me ser o prefeito de lá. Ah, você seria o prefeito da cidade. É porque os prefeitos ainda não eram eleitos, eram nomeados pelo governador. Os De lá, municípios estava eram novos. criando o Estado. Não, tinha criado, mas tinha toda essa sequência. Mas eu confesso para vocês que a próxima eleição ia ter eleição. Mas a eleição com Ariosto era Então ele queria que você fosse seu prefeito lá. quem? O Andreasa, o cara era Mas ele achou que eu era o cara para... ideal para ser o prefeito de lá. claro, porque é visionário. E a cidade maravilhosa, de 4 em 4 quilômetros tinha uma ponte. De 4 em 4 quilômetros tinha uma escola. Mas aí você não aceitou o desafio. Meu filho, eu tinha feito concurso para procurador-geral, para procurador de carreira. Passei, 4º lugar. No Estado. Não ia abandonar. Segundo, eu era candidato a deputado estadual, eu tinha todas as chances de me eleger. Certo. Paulo Arthur foi mais votado, eu fui o 3º, por aí. Eu lembro dessa eleição. Castelo tinha 2 deputados estaduais. Eu percorri... Você e o Lúcio Merson. Né? Não, o Lúcio perdeu feio. Não, mas nessa eleição teve um mandato que chegou a ter os 2. Não, eu vou contar. Lúcio foi para casa. Teve 1.200 votos, 1.400 votos. Eu tive 5.000. Bom, nessa história, eu percorri o estado inteiro. Minha fama estava muito longe. Tá, mas o fato da Glaucia também não querer ir te pesou também, né, Cláudio? Como é que você ia perder a Glaucia? Eu não podia ir. Puxa pro canto. Naquele momento eu não podia ir. Mas confesso para vocês uma coisa interessante. Eu, quando vi aquela cidade, eu fiquei extremamente empolgado. Falei, gente, como o país tem possibilidade, tem. Nossa potencialidade é para alimentar. Ainda não tinha infindáveis. aquelas máquinas ainda cortando com as baixadas, não. Porque hoje, você passa lá, tem 30, 40 máquinas trabalhando até 10 horas da noite, plantando, colhendo e colocando nas carretas lateral para ir para o silo de soja, de algodão, de milho. Uma coisa fantástica. Bom, aí, e lá, ele falou, Luiz Carlos, eu vou colocar o meu carro à sua disposição aqui. Vou pedir meu contador para andar com você. Eu não falei nada. Você rodou tudo, né? Fiquei muito agradecido. Ele botou o contador para andar comigo, chamava-se Edson. Aí o Edson me mostrou isso, mostrou tudo. Conheci com 2, 3 dias, deu para as estradas. Aí voltei para o hotel, descansei e tal. No outro dia, fui lá com ele. Senhor Ariosto, eu tenho que voltar em casa conversar com a minha família. E quero dizer ao senhor que eu fico muito agradecido ao ministro e ao senhor pela atenção que vocês me deram. Pelo reconhecimento do meu talento. É um reconhecimento do trabalho. E aí, eu cheguei em casa, eu não consegui ficar em casa. Tenho que voltar para o Mato Grosso. Voltei para o Mato Grosso. Cláudia deve ter morrido. Voltei no Mato Grosso, comprei uma propriedade lá. E digo para você, era de graça. Era Imagino. muito barato. Aí, Aí, a propriedade que eu comprei, era 300, sabe o quê? Que não tinha mais madeira. O rapaz que me vendeu a Já propriedade tinha tirado. tinha explorado a madeira e vendido, que é o ouro da... Bom, vai para lá, vem para cá e tal. Eu comecei, fui no escritório lá, que eu conheci, para desenvolver um projeto de desenvolvimento sustentável para a área. Eu não quero tirar um pau dessa fazenda. Eu quero, assim, ter um córrego, ele tem 10 metros, 15 metros, você vai deixar a área. Tem 30, 50 metros, tinha muitos, né? Uhum. E na frente da fazenda tem um rio chamado Teles Pires, tem 300 metros de largura. Só atravessa de balsa.
balsa, estrutura metálica, motor Mercedes. Passa carreta com boi, passa carreta com madeira, vai para lá de lá e vem para lá de cá. Coisa, mas tem umas 30 balsas dessa. Porque todo mundo precisou de... Movimentar. Bom, vai, vem e tal. Eu voltei em Castelo e falei, vou chamar 2 pessoas que são minhas amigas para comprar uma área maior lá. Descobri a área. Os castelenses começaram a colonizar lá. Nada, tudo colonizado. Nossa, Não, eles estavam comprando lá. não, cada fazenda lá que você ficava. Aí chamei o Luiz Carlos Neme e o Zé Neto para ir lá comigo, para a gente conhecer e fazer um investimento lá. Isso foi, todos os 2. E nós fomos de carro. Ih, é viagem longa, né? Hã? É Imagina. viagem longa. Nós paramos em Brasília, porque eu estava em Brasília para votar no futuro presidente da República. Era Maria Andreasa, Paulo Maluf. E Sarney. Sarney não. Não. O Ulisses Guimarães. Não, era eleição indireta. Era... É. O Ulisses era era com só Tancredo. candidato como... Tancredo? Não, Tancredo Neves, não Ulisses Tancredo. Guimarães. Também não. Não era, não? O Tancredo que ganhou a eleição do... Não, do- o Ulisses quis ser candidato como protesto. Ele não queria se eleger, ele não queria voto. Passou para ser um protesto de uma eleição indireta. Que eles fizeram... É, mas o último conselho eleitoral elegeu o Tancredo Neves, que Mas ganhou peraí, do Paulo o Maluf, povo- mas na abertura. Não, o movimento todo do país é para a eleição direta. Direta já. E Eu lembro. o dessa. deputado de Cuiabá O Dante de Oliveira, que fez a emenda, fez Dante a de emenda Oliveira, para fazer a eleição. Foi e o não pior, foi aprovado. foi o pior governador da história do Mato Grosso. E a emenda dele não foi aprovada, então teve aquela eleição indireta Quem ainda. que sepultou essa emenda? Moacir Dalla, que era o presidente do Senado. Cunhado de Eurico Rezende. Não deixou passar a direta já. Foi um movimento, Violento. falando da história política do Brasil, um dos maiores movimentos recentes É, da história política do Brasil foi a isso aí, direta já. isso aí. Entendeu, Mônica? Com isso, Eu lembro. eu levei os 2. E falei, estou em Brasília esperando vocês. Tinha um jantar, tal. Um oferecia uma coisa, outro. Eu era convencional da Arena. Então, eu tinha que votar no candidato da Arena. Votar no Maria Andreasa, que era candidato. Maria Andreasa tá doido. Mas Maluf não era fácil com isso, não. Maluf é danado. Maluf, toda noite, ele reunia o pessoal na casa dele, lá no lago, lá do Paraná, e fazia um jantar. Aham. E falar o nome de todo mundo. Mas eles rifaram ele. O sistema rifou o Maluf. O Andreasa e sobrou o Maluf, que foi o candidato da Arena no colégio Senão ele ia eleitoral. ele ia ganhar no colégio eleitoral. Aham. Foi quando houve essa intervenção que você falou aí do Tancredo. Entendeu? Aí o Tancredo ganhou a eleição no colégio eleitoral, Isso. que foi a última eleição indireta. Isso. Por que que ele ganhou? Ganhou porque o sistema apostou nele. E a ditadura estava desgastada também, né? Não tinha, mas o Maluf representava a ditadura, dificilmente Não, ele. Maluf era um cara, até hoje, tá vivo? Não sei. Mas... Maluf é vivo. Mas era o candidato apoiado pela ditadura, né? Pelos militares. Mas, Piassi, assim, você teve 3 mandatos em Castelo, né? Eu vou concluir. Concluídos, vamos lá. Com isso, Mônica, acontece uma coisa muito interessante. O Luiz Carlos e o Zé Neto, fomos lá, e nós adquirimos uma propriedade lá. Sócios 3. Mas o Luiz Carlos e o Zé Neto se desentenderam depois. Que o Luiz Carlos foi candidato a prefeito, não sei quanto, Paulo, não sei quanto aqui, e perdeu a eleição. Perdeu pro Paulo, E culpou o Zé Neto, que era o presidente do PFL, que hoje é DEM, naquela época é PFL. E a amizade fez assim. E a sociedade desfez também. Eu ia sozinho para lá. Na Barra, estava direto lá. Passagem cara, ia muito de carro. Tinha que arranjar um colega, um primo meu, cara do Ibama, ia comigo. Mas você ainda tem a propriedade lá ou vendeu? Depois vendi. Não tem mais, não. Essa primeira, então, eu vendi. Porque eu fiz um projeto lindíssimo, maravilhoso. Tem um projeto lá em casa. Legal. Um tal de doido. Então você participou do desenvolvimento de Alto Floresta. Teve participação no Piastri lá. Mas é o seguinte, quando você chegava no meio daquele povo, falava quem era você já tinha uma reverência, né? Vai ficar as portas vão se abrir, né? Melhor. Mas foi bom. Piazzi. Então, vamos lá, Mônica, você. Mas eu era Não, para é ser porque- milionário hoje. Mas tá bom, o importante é Mato ser Grosso. feliz.
Você pegou a enchente de 79, né? Pegamos. E aí, me conta assim, eu lembro é? muito da enchente, do papai tirando a gente de madrugada e a gente indo para casa da vovó só com pijama, e a gente ficou só com pijama, a gente não tinha mais nada, a gente perdeu tudo nessa enchente. Como é que foi Como é enfrentar que foi esse isso? desafio enquanto prefeito, né? Assim, Enquanto Foi prefeito. um desafio violento. Mas eu tive a facilidade de convocar 6 ou 8 líderes lá no gabinete e cada um ficou responsável por uma região. Entendi. Por quê? Porque nós perdemos, porque a destruição foi grande, né? nós perdemos 40 pontes. Eu não ia começar a conseguir administrar a construção de 40 pontes. Nós perdemos diversas áreas de estradas que nós tínhamos investido demais em estrada. Demais. Nós reabrimos em Castelo 140 quilômetros de estrada. Porque Filinto, quando fez com um tratorzinho D4, aquela estradinha para passar. Era o que dava para fazer com a tecnologia da época. Né? Era o caso do Alto Chapéu. Alto chapéu. Que nós fomos lá e demos uma ajeitada. As curvas ficaram as mesmas. Agora está melhor, está concretado boa parte. Eu concretamos. A primeira curva fomos nós que concretamos. Concretei a lembrança lá na Estrelinha e outras. Esse projeto de concretagem é um projeto bacana, não fica tão caro. A gente faz em parceria da comunidade com a administração pública e fica bom. Eu quero dizer a você o seguinte, que essa enchente de 79 facilitou muito para mim, porque eu pegava aquelas fotografias. Do limão você fez uma limonada. Eu ia para lá com aquilo e aí o dinheiro aprovava. Eu levava tudo já definido e veio. Foi muito bom para nós administrar. Para vir recurso para Castelo. Foi. Então a enchente foi uma alavanca. Então, Foi bom. As coisas que você conseguiu fazer no mandato seu, que estão aí até hoje, durante até hoje, você acha que muito em função da enchente? Nesse sentido. Não foi, mas a enchente que estragou muito, nós conseguimos consertar, reconstruir com o apoio do governo federal. Aí nós começamos a alimentar o caixa da prefeitura com esse. Foi essa solicitação nossa. Então, e nós estávamos conversando, e a Mônica, né, antes, a gente, organizando que a gente ia conversar com o senhor, a gente se deu conta que você foi prefeito na década de 70, na década de 80, na década de 90 e 2010. Quer dizer, você passou por 4 décadas. O mundo mudou. É muita coisa, né? O Castelo mudou muito. Não, o Castelo mudou, o mundo mudou, tudo mudou, né? E como é que foi se adaptar a essas mudanças? Antigamente o prefeito pegava o talão de cheque e saía comprando as coisas e depois prestava conta, né? E o processo foi mudando. Como é que foi para se adaptar essas mudanças todas? Por exemplo, casa popular. Eu percorri demais para fazer umas casas. Castelo não tinha para pobre. Você foi presidente da Coab, né? Não, aí a história é muito Não, depois. eu sei, mas... Aí eu fui no BNH, no Rio de Janeiro. 1, 2, 3, até que eu consegui. O Castelo 3, você está falando, né? Aí até que eu consegui liberar o recurso do BNH para fazer umas casas em Castelo. Mas não deram dinheiro. Eles mesmos fizeram as casas. A concorrência. Veio uma empresa do Nordeste que ganhou fazer a obra. São quantas casas? Muita casa. Da cabeça. Castelo 3 é grande, tá? O Pantanal é mais ou menos. Então, porque as casas populares que tinha em Castelo é ali o Santo André, na Senhora Aparecida ali, que foram as primeiras casas populares de Castelo. Foi o Filinto que fez, foi ali. Maravilhosa. E depois mas foi logo depois o Castelo 3, né? Depois o Pantanal, né? Pantanal eu fiz com dinheiro da prefeitura, mas o projeto eu pedi a Coab para fazer. E o Pantanal foi no segundo mandato seu? No final do segundo mandato. Mas o Pantanal, nós fizemos com o recurso da prefeitura. E fizemos um modelo das casas da Coab, igual aquela do Castelo 3, não sei se é do mesmo tamanho, muito boas casas. E nós tivemos a ideia de, ao fazer o Castelo 3, o Pantanal, de nós somarmos quanto nós gastamos. Aí deu 5.500 e poucos reais, eu tenho na cabeça isso. Por casa? Por cada casa. Aí eu dividi por 15 anos, o mutuário que ganhou a casa... E pagando. Pagava R$22 por mês de prestação. Quando eu voltei a ser prefeito,
metade não pagava a casa. Mas então foi quem financiou foi a prefeitura. Foi a prefeitura. Hoje tem o Minha Casa Minha Vida, que facilita bem, né? É muito mais, é diferente, o A Minha investimento Casa mais Minha Vida é mais prédio, né? É, prédio. Ainda não estava muito... Não existia ainda. Não estava muito... Mas aí como é que você foi se adaptando? Do primeiro mandato, quando você volta, já é um pouco diferente, nesse terceiro mais diferente ainda? Eu peguei a prefeitura do Filinto Martins, que era um homem muito sério, muito respeitado. Filinto Elísio Martins. Ele trabalhou muito no interior também, né? Ele fez as estradas principais com aquele tratorzinho e tinha 6 caminhões de caçamba a gasolina. Deixou de presente para mim. A prefeitura tinha 6. 5 ou 6. Uhum. E tinha uma picape e tinha uma Variant, um carrinho da Volkswagen. Uhum. Muito bem. Eu olhei aquilo e tal, tudo bem. Vou contar para vocês que, nesse momento, me surgiu a ideia seguinte: tem que vender esses caminhões. Não tem como ficar. Guardei um caminhão, colocamos um estrado de madeira nele, o melhor, e colocamos o trator da prefeitura em cima e começamos a rasgar a estrada. Mas não estrada do município. Estrada para proprietário plantar café. Carreadores. Fizemos 2.500 horas de estrada, que hoje o pessoal paga tudo a uma empresa particular de Castelo para fazer, que é o Rossi. Nós fizemos 2.500 horas. Muitos falam comigo, plantei café graças às estradas que você fez para nós lá. Eu nem ia lá, eu mandava o trator, ele fazia. Com isso, o que aconteceu? Eu fui a São Paulo, na Mercedes-Benz, e comprei direto lá na Mercedes 4 caçamba Mercedes. Naquela época não tinha licitação, chegava e comprava. Eu comprei direto da fábrica. É. E comprei a 608 para carregar óleo, os trabalhadores e tal. Aí eu quero fazer essa observação que é muito interessante. A prefeitura tinha 195 funcionários, com o Filinto Martins. 195. Eu, depois daqueles anos todos, eu deixei a prefeitura com 215. Quer dizer, nós só colocamos o necessário. Nós tínhamos pedreiro, carpinteiro, ajudante, todo mundo do quadro da prefeitura. Contratava empresa para fazer nada. O São Angelim Vale fez o Castelinho, fez o teatro, outro não sei o quê, mas tudo ali não tinha construtora. Era tudo mão de obra própria. Agora morreu Sr. José Carlos Bernabé, lá do Campestre, que eu tirei todos esses homens que trabalhavam como conservando estrada, mas tinham uma aptidão, como o Sr. Osílio Filho era um grande carpinteiro, eu trouxe para ficar junto com a gente. Seu Zé a vida inteira trabalhando na prefeitura, né? Aposentou e continuou. Ele morreu, eu fui lá no enterro dele, fiz o discurso para ele mais bonito da minha vida em 4 minutos. Certo. 4 minutos. Sintetizou a vida dele toda. Eu disse assim, eu não fui induzido, não fui coagido, não fui convidado a fazer a saudação a esse extraordinário homem que está aqui na nossa frente. Mas quero dizer para vocês, essa saudação é espontânea, parte do meu coração, do meu sentimento de agradecimento a esse homem. Porque o braço dele, com a colher dele de pedreiro, ele ajudou a fazer o Centro de Artes, fazer o teatro, fazer a Praça Três Irmãos, fazer a biblioteca e fazer a Rua do Convívio. Não vou falar mais, que eu vou cansar vocês. E quando eu tô... o microfone aí. Certo o microfone. Quando eu vi que o padre que estava lá, o Frei Antônio, abraçou a senhora. Desculpa. Eu estou dando braçada aqui. Fica à vontade. Quando eu vi o Frei Antônio abraçar a senhora, dona Hilda, a viúva, não foi Frei Antônio que abraçou a senhora. Foi Deus. Um abraço, felicidade, filhos e filhas e família que estão aqui. Guarde sempre, para sempre, para sempre, a recordação desse pai maravilhoso. 4 minutos. Tá bom. Falou tudo, né? Falou. Mas seu Zé merece, né? Seu Zé foi uma todos, vida inteira de se expressado ao município, né? Todos eles eram muito bons. Sim.
As pessoas trabalhavam. Isso foi uma época diferente, né? Agora, eu acho assim, a gente falou do passado, falou um monte de coisa, mas o que que você imagina do futuro de Castelo? Como que Qual é a você nossa vocação? O que você acha que Isso. Castelo mudou muito, evoluiu, claro, cresceu, a área urbana, né? Mas, assim, o que você pensa que Castelo é o nosso potencial? O que a gente pode crescer? O que você pensa? Porque uma coisa é uma pessoa normal projetar o futuro de Castelo, mas você com a sua experiência, com a sua contribuição, que você Mas trazer para o município. eu O que você pensa para o gostaria, nosso futuro? gostaria de falar para vocês e para todos que estão nos assistindo que a vocação de Castelo já foi atingida. Porque Castelo, de tudo, tem um pouco muito bom. Colégios muito bons, né? Acesso muito bons. Nós asfaltamos o centro da cidade para beneficiar a festa mais linda de Castelo, que é a festa de Corpus Christi, que facilitou. Nós jogava caminhão de areia nas avenidas para para poder espalhar, para depois... para nivelar. Para nivelar. Então, essas histórias são muito interessantes. Mas eu quero dizer para você que se você for a Muqui, que eu fumar, votado deputado. Você vai a Mimoso, que eu fumar, votado deputado. Mures Freire, que eu fumar, votado deputado. E muitos outros lugares, eu conto para você que a cidade está do mesmo jeito. Tem que aparecer alguém que tenha vocação para ser um empreendedor, para executar uma política pública nos níveis atuais que o mundo, a cidade e o Estado reclamam. Então, você é uma esperança muito boa para Castelo. Outros colegas seus, meu e de outros, a gente tem que trabalhar essas ideias. Porque o espaço público, assim, eu acho que, na minha opinião, o mais importante é o planejamento. Você pensar o município como um todo. Projetar, estabelecer uma meta para o futuro, né? E projetar o município como um todo e o que for fazendo, fazer de acordo que Por vai exemplo, complementando esse projeto maior. Nós temos que ter um distrito industrial, que nós não temos. As indústrias estão todas espalhadas pelo meio da rua. Eu fui lá, negociei com as filhas do Arziro Sesquim, 13 alqueires de terra, na saída de Castelo. Projetei uma rodovia que sai lá em Conduru. Por trás. É só fazer a ponte da Uniaves, que eu tenho o projeto pronto. A ponte tem 17 metros de comprimento. Ninguém precisa passar onde nós passamos. Ali por dentro de Aracuí. Dá a volta por trás. Então, essas coisas são tudo viáveis. Eu tenho outros projetos, como esse que eu falei para vocês, do contorno, que é o terceiro contorno de Castelo, por dentro lá. Eu não quero falar para as pessoas, porque ele já foi atrás do Barranco, filho da Magali, que por sinal está muito enferma, para saber como é que é esse projeto do Piastri, que eu quero saber para fazer. Então, Barranco... Melhorar a chegada, né? Nossa chegada de Castelo é apertadinha, né? Nós precisamos uma chegada melhor. Mas né? nós temos que fazer daquele jeito que eu expliquei a você. Mas tem que tomar muito cuidado com isso. Porque senão ele vai lá, atrela o troço do jeito dele. Entendeu bem? Então eu falei aquele mesmo, você loteia depressa esse terreno seu e começa a vender. Agora, a avenida que vai dar acesso ao loteamento tem que ter 30 metros de largura, acostamento, que vai ser o local de... Aí que você... Porque tem que fazer uma coisa larga, né? Não Aí adianta você vai a gente embora. fazer uma rodovia. Vai embora. A rodovia nossa do contorno foi uma ideia bacana, né? Que tirou o trânsito Claro. do centro da cidade, né? Expandiu o Castelo. Carreta não passa mais em Castelo. Só que está estreito demais, né? Era para ter feito a coisa mais larga, mas bacana ouvir essas histórias, né? Se a gente for aqui, história do Piastri tem a vida inteira, né? Tem história para dar e vender. Tem. E as campanhas, assim, uma coisa de história que gera bastante história são as campanhas políticas. E você, como se elegeu várias vezes, você costuma se dar bem. Mas eu tenho que contar para você dos meus projetos. Na Assembleia Legislativa eu fiz projetos maravilhosos. Depois eu deixei a Assembleia. Reuniram lá o grupo do comando, do Max, do MBB, todo mundo. Queria o vice do Albuíno, eu não aceitei. E o Albuíno era meu amicíssimo. E eu não aceitei. Porque eu não queria mais ser candidato, porque eu tinha que gastar dinheiro no bolso de novo.
Aí você não queria mais. Não quis. Aí Ah, ele me ofereceu, aí ele ganhou. Albuíno. Vem cá, qual a secretaria que você quer? Eu não quero nenhuma. Piazza, qual a secretaria que você quer? Eu não quero nenhuma, Albuíno. Por quê? Porque você vai conseguir liberar recursos lá fora, aham. né? E vai trazer, e o pessoal vai ficar igual urubu em cima de mim, e eu não Querendo vou recurso. liberar. Porque eu te conto a história depois, eu vou contar para vocês. É o seguinte, ele falou assim, tem uma empresa aí que ninguém quer. Eu falei, é mesmo? Por quê? Quebrada, falida, desmoralizada. Qual é a empresa? Coab. Me dá a Coab. É essa que eu quero, vou consertar ela. Me dá a Coab. Tinha nada. As paredes tudo sujas, parecia uma penitenciária. Essa arquiteta trabalhou comigo lá, fez um estágio lá. A Mônica trabalhou na Coab? Meu primeiro estágio. Fez lá. E Enquanto arquiteta. nós revolucionamos a Coab. E outra coisa, tinha diversos conjuntos invadidos. Aham. Tem um prédio, Alphaville, de frente para o Porto Tubarão, não sei quantos apartamentos, quantos andares. Eu nomeei uma equipe, treinei a equipe na minha sala. As salas da Coab eram abundantes, sala do presidente, fazia reunião maravilhosa. Eu digo para você, um terreno do lado, estacionar os carros. Eu botei um engenheiro, Avenida Vitória. um economista, um assistente social, que a Coab tinha umas 4, 5, e coloquei um cara meio peso pesado para dirigir. Tinha 6 Kombi, eu reformei as Kombi, ficaram zeradas em Castelo, ficaram lindas. E eu botei esse pessoal para visitar os imóveis invadidos. Primeiro foi o Alphaville em frente. Chegaram lá, tudo bem, nós somos da Coab, eles tinham o computador na mão, tinha a história toda. Viemos aqui conversar com o senhor, que o senhor invadiu o imóvel da Coab, que é do governo, o senhor vai ter um processo contra o senhor, o senhor mora tantos anos, o senhor vai ter que pagar essa despesa toda. Ele tinha posto um amante no outro apartamento, e uns 4 ele alugou. O cara ficou, não sei o quê, papapá. Aí é o seguinte, o senhor tem 24 horas para comparecer lá na Coab. Está aqui o computador com todos os dados do prédio, e o senhor é o primeiro convidado. Ele apareceu lá. Era todo mundo irregular no prédio ou só tinha esse cara? Não, muitos invadidos. Muito. E muitos outros lugares invadidos. Aí começamos a limpa. Aí ele apareceu lá, ó, que o senhor tem uma chance. O senhor vai pagar tudo que o senhor deve aqui? Não tem dinheiro para isso. Ó. Tem dinheiro, mas só teve dinheiro para ocupar tudo. Né? Então faz o seguinte, está aqui o seu carnê impresso, o senhor vai comprar um apartamento que o senhor mora. O senhor vai pagar a prestação dele. Nós não vamos cobrar um atrasado, que é uma fortuna. O senhor não vai pagar. Então, Aí passou a regularizar todo mundo. eu não tinha interesse, Mônica, em judicializar esses processos, que chama a gente pedir a reintegração do posto. Isso leva anos na justiça. Eu já tinha sido prefeito de Castelo de novo até. Então, nós fizemos um acordo e banhamos. Aí desocupou todos, nós vendemos todos e o dinheiro começou a chegar. Aí nós fomos os outros, mesma coisa, etc, etc, etc. Fomos limpando. Meu amigo, final do ano, o Albuíno mandou me chamar lá no gabinete. Piazza, eu já te exonerei. Paciência. Se você falar comigo que eu era o melhor presidente da história da Coab, é mesmo, melhor presidente. Ninguém fez o que você fez. Você salvou. Tinha lá uns projetos, meia sola de pessoas interesseiras para dar entrada. Aqui você não entra, não. Você não entra, não. Aí o Bueno fez aniversário, eu comprei uma camisa, mandei para ele, não fui lá. Que lá eles iam me pegar, de frente para o governador. Então a gente tinha vivência para isso. Conclusão da história. Você tem que ir para Castelo, ser candidato a prefeito amanhã cedo, só você que ganha lá. As pesquisas dizem que é só você. Aí Disputou com o Carlinhos Quintino. disputei com ele. É. Ele fez Segundo, 68 né? comícios.
E eu fiz 6. Eu era menino, mas a gente apoiava o Carlinhos, achando que nós fosse ganhar, hein? Perdemos. Fazer o quê? Mas é experiência. Faz parte, né? Você era o quê? A gente apoiava o Carlinhos que tinha, desde a época da PSB, nós éramos juntos lá. Mas foi uma campanha, aquela foi uma campanha ferrenha. Verdade mesmo, nós ficamos lá capinando, chega o PS e ganha tudo. Mas depois nós ganhamos uma, né? Com o Cleone. Não pode perder sempre também, né, PS? Tem que ganhar alguma hora, né? Verdade. Piassi, olha só, a gente vai caminhar pro finalmente. Como é que a gente tem história aqui para ficar? Não, a gente poderia conversar. Se tivesse Vários episódios. Se tivesse café aqui nessa mesa, vocês ficavam. Eu não tomo café, mas aí já ia. A minha mãe tinha uma história que era assim: minha mãe e tia Amélia. Era uma garrafa de café, um queijo. Aí acabava o queijo, colocava mais, cortava mais queijo e sobrava café. Aí acabava o café, colocava mais café, mas sobrou o queijo. E aí ia o queijo todo e a garrafa de café toda. Olha, nós fizemos uns projetos na Assembleia, na Coab. Você foi o mandato. Eu posso dizer para vocês uma coisa. Foram projetos interessantíssimos para o Espírito Santo, para o interior e para a população. Eu fui da Constituinte que fiz o projeto Plano de Cargo e Salário. Você participou da Constituinte Estadual. Plano de Cargo e Salário do Magistério, para ter salário. Aí foi aprovado, foi levado para o governo do Estado, o Max pediu 45 dias para mandar o projeto para a Assembleia para votar. Daí, pouco, ele mandou outro projeto pedindo 6 meses, um ano, e nunca mandou. Entendeu? Aí eu já saí da Assembleia. Então, essas mudanças eram fundamentais para o desenvolvimento econômico. Eu não vou contar tudo, porque eram estrelas de projetos que iam ter um alcance maravilhoso. Marcílio Noronha, em Viana. 2.900 casas foram distribuídas. Eu nunca distribuí uma casa, mas tinha comissão para isso, Sim. Assistentes sociais da Coab e tudo, mas sempre erra. Sim. Esse projeto, quando ficou pronto, eu fui o comandante da Polícia Militar. Eu achei interessante falar isso muito. Chamei o comandante se lá tinha algum oficial, praça, que não tinha casa. Ele falou, aqui tem, dá para você botar um caminhão. É o que mais tem, né? Eu falei, eu queria que o senhor me fornecesse 45 a 50, até mais um pouco, para me colocar cada um para morar numa casa de uma quadra do Marcílio Noronha, lá em Viana. Porque ele vai Era ter uma forma obrigação, da segurança, né? ele vai ter obrigação de não deixar invadir. Porque se deixar invadir, ele perde a casa. Está aí o documento que ele vai assinar. Ninguém invadiu. Hoje uma casa lá custa R$400 mil. E Aí foi eu feita fiz- no seu mandato enquanto presidente da Coab. Depois eu fiz o Cidade Continental na Serra, que foi a CST que deu o terreno. Fizemos com um pedaço, um só de doido. Eu não inaugurei, que não deu tempo. Eu fui para Castelo. Foi lá ganhar de nós. Em 90 e pouco que inaugurou. As quadras lá não tem nome. As quadras lá é nome de país, de continente, África, Europa, América. Você tem na cabeça quantas casas você fez na Coab? Muita casa lá também. E o mais importante que eu fiz foi a Praia da Costa. Eu A acompanhei. Praia da Costa. Eu Fala acompanhei. alto aqui. Eu acompanhei. Foi quando eu estava lá. E ficou lindo aquele Ficou projeto. lindo. E não saía do Projeto lugar. do Kennedy. Botamos para quebrar, tiramos aquelas barracas todas de lá. Foi. Aí Jorge Andes, prefeito de Vila Velha, era inimigo político do Max Mauro. Eu fui lá, Jorge Andes, meu amicíssimo, fiz um acordo com ele. Você vai ficar com... Como é que é o nome daquelas duas praias lá, depois da Praia da Costa? Eu não sei o nome, não. Não tem. Você está falando de Itapuã e Itaparica? Itapuã, Itaparica. Você fica com aquelas praias, cada prédio absurdo lá. E nós fazemos a Praia da Costa. Ficou acordado. Resolveu. Ele botou 130, logo de cara ele botou 130, como é que chama? Para vender produto? Quiosque. Quiosque, de madeira, o nego dormia dentro, uma zorra.
Aí a Marinha entrou no meio, mandou tirar, ele esteve na justiça, ficou lá muito tempo. Hoje já é um lugar. Hoje está habitado, urbanizado. Mas demorou, hein? Demorou. E qual que você acha que é o seu principal legado? Tipo assim, o Piazzi quer ser reconhecido daqui a 100 anos, quando o senhor morrer. Vamos falar da história de Castelo, Piazzi. Qual é o legado do Piazzi que o senhor acha que o senhor foi o mais importante? Pode dizer que eu fui muito honesto, gastei o dinheiro da minha família e deixei umas coisas muito interessantes que eu acredito que o povo hoje utiliza com prazer e gosto. Mas qual que você acha? A Menina dos Olhos, sua principal obra em Castelo, é Beira Rio? Não, Não é Beira Rio? são muitas. Eu fiz 218 obras em Castelo. Não, eu sei, mas Vou qual falar, aqui você... vou falar a última. Nós fizemos 8 ginásios no interior de Castelo. 8. Para a comunidade é importante o ginásio. Porque ninguém precisou mudar da Fazenda do Centro, do Monte Pio, do Patrimônio do Ouro, né, do Limoeiro, do São Manel, da Estrela do Norte, e nem lá do Céu de Santa Teresa para Castelo para estudar um filho, porque o colégio estava na porta, está lá na porta da casa dele até hoje. E o atual prefeito quis fechar 2 escolas, São Manuel e Fazenda do Centro. A escola se abre, não se fecha. 100 e tantos alunos, ele acha que é pouco. Então. Esse é o legado. Eu agradeço muito essa entrevista. Um Nós prazer que para nós poder essa receber todo o seu oportunidade conhecimento, toda a sua de história. estar com vocês aqui, falando para o povo de Castelo, falando no podcast, que, graças a Deus, eu recordei muita coisa boa da minha vida. Que bom. A gente aqui está agradecido de você ter tirado o seu tempo, de ter vindo aqui, passado um tempo aqui com a gente, falando e contando sua história. Digo para você que sua família, uma família maravilhosa. Obrigada. Tá? A família Fittipaldi tem uma história linda em Castelo. Obrigada. E a família sua, Casa Grande. Nós fizemos aquele salão para dançar lá, a terceira idade, por causa da família dele. Mamãe, da mãe dele. Hã? Clube da Terceira Idade, mamãe. Mamãe Até hoje eu estou lá em casa, estou ouvindo a sanfona. Não. Sexta e sábado. O bicho pega lá, sexta e sábado, né? O bicho pega, né? Mas foi muito bom, né? A mamãe era uma batalhadora. Agora, se eu tivesse a oportunidade de ter pego o terreno do Arziro Sisquim, que eu combinei com as filhas, o doutor Jorge era casado lá, mas tinha morrido, as maravilhosas, eu ia fazer um distrito industrial e um centro de eventos fabuloso lá. Fabuloso. Botar milhares de pessoas com estacionamento enorme. 13 alqueires de terra. Então Mas é isso, gente. E a rodovia, que eu prometi de ser Arziro Sisquim, era da Uniaves até Conduru. Ia tirar o trânsito de Castelo todo. Mas E vamos planejar para o futuro. Agora eu pergunto a você, como é que eles vão recuperar o trecho da estrada de Aracuí até Duas Barras, passando dentro da Aracuí ali? Ficou espremido ali, né? Não sei. Então, aí a gente que pensar soluções. Então, Pensa você, que você é um menino que tem muito futuro. Obrigado. Então, a gente vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez, deixando essa pergunta no ar aí, ó, para a gente poder pensar numa saída aí de Castelo, o que a gente vai fazer aí para fazer esse contorno aí. Então, é isso. Piazzi, muito obrigado por dispor seu tempo. Né? Obrigado por compartilhar com a gente aqui. Você é muito inteligente, um menino muito dedicado. Obrigado. Essa profissional é fabulosa. Acredito que ela vai fazer esses projetos todos que nós estamos comentando aqui. Quem sabe, aí? A gente faz uma duplinha boa, né? Mostra aí que você é casado. Muito bem casado. Escuta, eu posso beber essa água? Claro, pô. Estamos aqui para isso. Gente, um abraço. Obrigado. Obrigada. Vida longa ao Pó de Castelo. E curte, compartilha, tá? Beijo.